Olá! Antes de iniciar nossa aula, queremos chamar sua atenção para algo fundamental. Lembre-se sempre de que acidentes não acontecem por acaso. Por isso, não execute trabalhos em condições inadequadas de segurança e não permita que pessoas de sua equipe corram riscos. Então, agora falaremos daquilo que mais queremos evitar: os choques. E na próxima aula trataremos das queimaduras. Ao passar pelo corpo humano, a corrente elétrica danifica os tecidos nervosos e cerebrais, provoca coágulos nos vasos sanguíneos e pode paralisar a respiração e o coração. Correntes alternadas costumam ser mais perigosas, pois provocam espasmos musculares, o que faz com que a vítima não consiga soltar o objeto que a está eletrocutando. Os efeitos do choque elétrico variam segundo uma série de fatores. Veja quais são: o percurso da corrente elétrica, o tempo de duração, a área de contato, a frequência da corrente elétrica, a tensão elétrica, as condições da pele do indivíduo, a constituição física do indivíduo, o estado de saúde do indivíduo e etc. Mas em todos os casos, as consequências podem ser sequelas irreversíveis ou até mesmo a morte. Existem duas formas comuns de choque: por tensão de toque ou por tensão de passo. Tensão de toque é a tensão elétrica ou diferença de potencial entre os membros superiores e inferiores do indivíduo, devido à circulação da corrente elétrica no objeto tocado. Tensão de passo é a tensão elétrica ou diferença de potencial entre os dois pés de uma pessoa no instante da operação de um equipamento. Ela pode ser também a tensão elétrica existente entre os dois pés no caso de um curto-circuito monofásico, a terra no equipamento. Você sabia que a corrente elétrica pode percorrer vários caminhos em nosso corpo? Isso é verdade. Veja os locais percorridos pela corrente elétrica e a porcentagem da corrente que passa pelo coração em cada caso. Neste primeiro caso, como você pode ver, o trajeto da corrente elétrica é da cabeça ao pé. Aqui, 9,7% da corrente passa pelo coração. No segundo caso, o trajeto da corrente é da mão ao pé. Aqui, 7,9% da corrente passa pelo coração. No terceiro caso, o trajeto da corrente é da mão à mão. Aqui, 1,8% da corrente passa pelo coração. No quarto caso, o trajeto da corrente é da cabeça à mão. Aqui, como no caso anterior, 1,8% da corrente passa pelo coração. No quinto caso, o trajeto da corrente é do pé ao pé. Aqui, a corrente é zero, pois a corrente elétrica não chega a atingir o coração. Quando uma corrente elétrica passa pelo corpo humano, pode causar os seguintes efeitos: pequena formigação, dores, espasmos musculares, contrações musculares, alteração nos batimentos cardíacos, parada respiratória, queimaduras e morte. Os danos causados por um choque ocorrem com o movimento dos músculos e as transmissões de sinais nervosos por meio da passagem de pequenas correntes elétricas vindas do cérebro. A entrada de outra corrente elétrica nesse circuito faz com que os músculos fiquem confusos, sem saber se devem obedecer à corrente elétrica ou à corrente enviada pelo cérebro. Com essa confusão, os músculos se travam. O resultado disso pode ser desde uma queda até a morte. E fique atento! Existe outro fator que pode causar danos ao corpo humano. Esse fator é o trajeto que a corrente faz. Como acabamos de ver, existem várias possibilidades. O fato dela passar pelo coração, que é um músculo, causa os espasmos que alteram o ritmo cardíaco, deixando-o irregular. Vejamos nesta tabela os valores aproximados da corrente elétrica e os danos que elas causam. 1 mA a 10 mA. Apenas formigamento.
10 mA a 20 mA, dor e forte formigamento. 20 mA a 100 mA, convulsões e parada respiratória. 100 mA a 200 mA, fibrilação. Acima de 200 mA, queimaduras e parada cardíaca. Os choques elétricos são um dos piores pesadelos que um trabalhador pode passar. As imagens que mostraremos agora são extremamente chocantes, mas a ideia aqui não é causar repulsa, mas alertar para os riscos de acidentes. Ao ver essas imagens chocantes, percebemos mais fortemente a importância da responsabilidade com nossa segurança. Portanto, jamais execute trabalhos em condições inadequadas de segurança e não permita que pessoas de sua equipe corram riscos.